Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Abel diz tudo o que pensa sobre Anderson Barros e situação dá o que falar no Palmeiras. Só Palmeiras venceu mais uma no Paulistão na noite da última quinta-feira, 15. Com gol de Flaco Lopes, o Verdão bateu o São Bernardo no estádio 1º de Maio, chegou aos 17 pontos e se isolou na liderança do Grupo B do torneio estadual. O Palmeiras fez uma boa partida. Dominou boa parte das ações, porém pecou nas finalizações. Porém, no final do duelo contra o Berno, foi premiado com uma bela assistência de Estevão para Flaco Lopes, que teve seu nome muito gritado pela torcida após o final do jogo. Após o apito final, Abel Ferreira foi super feliz para a coletiva de imprensa. O treinador rasgou elogios à maioria de seus jogadores, especialmente para o atacante argentino, que foi o responsável pela vitória e os 3 pontos palmeirenses. A torcida do Verdão gostou muito da coletiva do português, porém, uma declaração de Abel fez com que os palmeirenses dessem risadas em um certo momento e criticassem o pronunciamento do profissional multicampeão pelo clube. Isso aconteceu por um determinado momento que Abel rasgou elogios a Anderson Barros, mesmo que em alguns momentos não tenha conseguido contratar jogadores que a comissão técnica pediu. Ele é um diretor esportivo espetacular. É verdade, nem sempre contrata os jogadores que o treinador quer, mas ele faz um trabalho absurdo, destacou o português. A torcida do Palmeiras se dividiu nas redes sociais. Enquanto alguns criticavam a fala de Abel, outros acabaram elogiando tanto o treinador quanto o diretor de futebol Anderson Barros. Esta fala só vem confirmar que o Barros é um gestor de grupo bom no relacionamento interno com os atletas, e não um diretor de futebol que se relaciona com o mercado, disse um membro da torcida. Torcida do Palmeiras reage sobre declaração de Abel. Aos tarados pelo Barros, não precisa tirar ele de lá, basta contratar um diretor para fazer negociações, é tão simples resolver, defendeu um internauta que é fã do trabalho de Anderson Barros no Verdão até o momento. Virou assunto até na Europa, Estevão brilha em vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0 na noite desta quinta-feira, 15, no 1º de maio, com um gol de Flaco Lopes, de cabeça, aos 42 minutos da segunda etapa. Apesar do gol ser do argentino, outro jogador se destacou. Trata-se do garoto Estevão, de apenas 16 anos, que entrou na segunda etapa e simplesmente incendiou o jogo para o Palmeiras, sendo o autor do cruzamento para o gol de Flaco Lopes. Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando também foi destaque do time. Depois do torneio, acabou sendo promovido ao elenco profissional. Essa vitória rendeu muitos comentários nas redes sociais e o lance de Estevão chegou até mesmo a alguns fãs de futebol na Europa, que já estão de olho na joia do Palmeiras. Estevão é monitorado por muitos clubes gigantes da Europa, como o PSG, que já ofereceu uma proposta oficial, além do Chelsea. No entanto, a joia certamente ficará mais tempo no Palmeiras apesar do interesse. Nas redes sociais, perfis europeus já acompanham o garoto e elogiaram a grande assistência de Estevão. A joia palmeirense deixou todo mundo empolgado e seu futuro é assistido por várias pessoas ao redor do mundo. Com essa assistência e o bom jogo, Estevão espera ter mais oportunidades ainda no elenco profissional, disputando vaga com João e Luiz Guilherme, outros jovens revelados na base do Palmeiras. Com relação ao seu contrato, Estevão tem vínculo com o Palmeiras válido até abril de 2026, que é o tempo máximo permitido pela FIFA nesta idade. A multa é pesada, em torno de 45 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais. Estevão também coleciona passagens pela seleção brasileira de base, onde disputou o último Mundial Sub-17 e jogou bem, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Argentina. Agora Estevão espera ter alguns minutos a mais em campo no clássico contra o Corinthians, neste domingo 18 às 18 horas, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Um grande desafio para um grande jogador. Camisa 10 de peso, chegada de opção para Veiga no Palmeiras tem notícia vazada. Em entrevista coletiva recente após o empate diante do Santo André, o treinador voltou a falar sobre as necessidades do grupo e que gostaria de mais uma peça para armar as jogadas do time. Volto a repetir, é um elenco que tem no meio de campo para a posição 5 e 8 vários jogadores. E para a posição de 10 temos um jogador super pronto, que é o Veiga, e temos que perceber que por muito que eu queira colocar o Luiz Guilherme, temos que dar tempo, o próprio João, declarou. É uma posição que nós gostávamos de ter outra opção para 10, quando o Veiga for para a seleção, por exemplo, temos 2 jogadores que podem fazer essa posição, o Luiz e o Jonathan. Se não vier ninguém, eles que vão jogar, acrescentou.
Nenhum dos especulados ou fechados nos últimos dias seria esse jogador. A Abel entende que precisa de um jogador pronto para não só jogar ao lado de Veiga, mas também conseguir pegar o protagonista do camisa 23. O Palmeiras já tem um acerto com Rômulo para o setor, mas que só deve chegar após o Paulista. Ele foi um dos destaques do Novo Horizontino nos últimos 2 anos, inclusive nesta edição do Campeonato Estadual. O meio-campista de 22 anos é visto como uma opção versátil, e sua aquisição tem um modelo de negócio que o Verdão entende ter tido sucesso ano passado, com Richard Rios, mas que não chegará com a pressão de resolver. Ainda não foi apresentada uma nova proposta, mas o Verdão vai tentar reduzir o valor pedido pelo Colorado, que quer 8 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que detém do jogador. Lázaro no Palmeiras também não é esse jogador. Maurício e Lázaro são vistos para atuarem pelos lados do campo, sem conseguir suprir a ausência de Rafael Veiga. Até o atacante Breno Lopes tem sido utilizado no setor, tamanha é a falta desta peça para o português. Luiz Guilherme e João são outras opções, mas Abel quer ter cautela com os jovens e não colocar uma pressão nos garotos. O treinador quer uma peça principalmente por conta da Copa América no meio do ano. Veiga deve ser chamado. Lázaro é visto como uma boa opção pelos lados de campo, seja como um ponta, bem como podendo atuar como uma espécie de ala, em um sistema de 3 zagueiros. A Abel não pensa em utilizar o camisa 17 como uma meia. Novo reforço do Palmeiras para a temporada 2024, o atacante Lázaro poderá fazer sua estreia na partida contra o São Bernardo nesta quinta-feira, 15. Ele foi relacionado para a partida e será usado por Abel. Chega para ser titular. Meio-campista aceita jogar no Palmeiras e Leila prepara bote final. Abel Ferreira vem conversando quase que diariamente com o departamento de futebol e espera novidades nos próximos dias. Maurício, do Internacional, já foi aprovado no Verdão desde o ano passado. O meia é classificado como um reforço muito interessante e chegaria para disputar a titularidade. Abel também gosta bastante do seu futebol e entende que seria muito importante para ter o jogador no elenco nesta temporada. Apesar do Colorado negar veemente interesse em vender o atleta, o Verdão vai insistir em sua contratação porque tem conhecimento que Maurício quer jogar no Verdão, e isso pode ser um grande trunfo. O meio-campista só não deseja sair do Inter forçando uma negociação. A ideia é que as partes cheguem a um acordo. Até por isso, o Alviverde irá apresentar uma nova oferta para tentar fechar com ele. O jogador tem apenas 22 anos. Foi revelado pelo Cruzeiro e já está há algumas temporadas vestindo a camisa do clube gaúcho. O interesse do Palmeiras, como dissemos, não é recente. Os dirigentes palmeirenses acreditam que o negócio pode realmente acontecer. Os agentes do jovem enxergam como uma boa essa eventual ida do meia para o Verdão de Abel Ferreira. Essa necessidade de trazer um jogador para a posição ficou evidente nesta temporada. Apesar das vitórias no Paulistão, o Alviverde não encanta e está encontrando muita dificuldade diante de qualquer time do Paulistão. A ESPN destacou em uma matéria escrita ontem à noite, 15, que o Inter aceita um acordo por 8 milhões de euros pela parte que tem direito. Isso convertendo em reais, dá 42,8 milhões. Anderson Barros já entrou em ação para fechar a contratação e tem aval da Leila Pereira para fazer esse investimento. A presidente do Palmeiras quer trazer o meio-campista para Abel Ferreira. Outros nomes também são analisados, mas Maurício é a prioridade total nesse momento. Nas redes sociais, a torcida alviverde já aprovou a possível contratação e faz campanha para isso acontecer. O Palmeiras é o atual campeão do Brasileirão e a meta é continuar conquistando mais títulos importantes. A Libertadores se tornou uma prioridade após frustrações nos últimos 2 anos. Inter responde Palmeiras sobre troca de Maurício por Breno Lopes e nega acordo. Palmeiras tem interesse em Maurício, do Internacional. Os gaúchos querem 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais, pelo percentual que detém do jogador, 50% dos direitos econômicos do jogador, que teria a aprovação de Abel Ferreira. Segundo informações da ESPN, nas últimas horas, o Palmeiras tenta envolver Breno Lopes na negociação com o Internacional por Maurício. Nesses moldes, além do atacantes, o clube pagaria 7 milhões de euros. Alessandro Barcelos, presidente do Inter, nega que tenha recebido proposta do Palmeiras por Maurício. Outras pessoas garantem que é real o interesse, mas nenhuma oferta foi apresentada de forma oficial. Inter não aceita Breno Lopes. Conversei com outras pessoas que garantem que é real o interesse, mas nenhuma oferta foi apresentada de forma oficial.
Inter não aceita Breno Lopes, escreveu o jornalista Simon Bianchini em sua conta oficial no X, antigo Twitter. O Internacional aguarda uma proposta na casa dos 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais, para topar um acordo. O clube fez alguns investimentos altos nas janelas, como os atacantes Lucas Alario e Borré, precisando recuperar. Algumas equipes do futebol italiano, como a Fiorentina, também chegaram a sondar a situação do atleta, mas não chegou oferta nesses valores para o jogador, que esteve com o atacante Endrick na seleção brasileira sub-23. Maurício tem contrato até 2027 com o Internacional. A divisão dos direitos econômicos do atacante conta ainda com 20% do Desportivo Brasil, 20% do Cruzeiro e outros 10% que pertencem ao próprio jogador. No último dia 9, o atacante do Verdão publicou uma foto ao lado do atleta do Internacional com a legenda: "E aí, vem ou não? 20 te espera." Vale ressaltar que o número da camisa realmente está livre no clube. São Bernardo x Palmeiras, Flaco Lopes e Estevão brilham. O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0, nesta quinta-feira 15 pelo Campeonato Paulista, em partida marcada por queda de energia em um dos refletores do estádio 1º de Maio, conquistando mais 3 pontos. E você, torcedor? O que você acha de Maurício no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.